Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente discute temas relacionados ao mundo do direito. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Zona Franca de Manaus e esse projeto de reforma tributária que está em discussão. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, queria pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho também e se inscreva também nas nossas redes sociais. Pode rodar a vinheta, João. Bem, como nós já antecipamos, o nosso vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre a Zona Franca de Manaus e eventuais desdobramentos dessas questões envolvendo a Zona Franca e o projeto de reforma tributária em discussão no Congresso atualmente. Mas antes da gente avançar, só explicar um pouquinho para vocês que nos ouvem, se ainda não conhecem muito detalhadamente, a Zona Franca de Manaus foi instituída no Brasil nos anos 1960, mais precisamente em 1967, pelo Decreto-Lei 288, e depois, com o decorrer dos anos, ela foi incorporada também à nossa Constituição Federal. Inclusive, se você der uma lida lá no artigo 40 da ADCT, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, lá existe a previsão da Zona Franca de Manaus, que recentemente foi renovada por mais 50 anos, o que representa que até 2073 nós teremos a Zona Franca de Manaus aqui no Brasil. Mas bem, o que é a Zona Franca de Manaus? O que ela tem de característica, de importância para o nosso comércio brasileiro, para a indústria brasileira? A Zona Franca, como o próprio nome diz, ela é uma área de livre comércio, em que as empresas nos anos 1960 foram estimuladas a irem para aquela região do Brasil, no norte, que até então era uma região pouco desenvolvida, e que se a gente fosse colocar ao pé da letra, ninguém ia querer ir para lá se não tivesse um incentivo fiscal. Então o governo naquela época, para incentivar que as empresas se desloquem até Manaus, fizeram essa área de livre comércio e fizeram a partir daí com que várias empresas fossem até lá para estabelecer, instituir as suas empresas, as suas indústrias naquela região, levando com isso desenvolvimento, integração, melhores condições de moradia, de desenvolvimento, todo o desenvolvimento que decorre a partir disso para aquela região do Brasil. Então, muitas empresas fizeram essa migração, foram até lá e começaram a desenvolver as suas atividades. E esses benefícios fiscais custam bilhões de reais todos os anos para os cofres da União. Há uma grande discussão se até hoje é necessário ou não a manutenção dessa Zona Franca de Manaus, se ela já não chegou ao seu limite, os benefícios já não deveriam mais ser concedidos, porém o que se sabe é que, por emenda constitucional, foi ampliado esse benefício até 2073, portanto, deverá ser obedecida essas regras. É interessante também comentar que, dentro dessa ideia, vários tributos são englobados dentro dessa ideia da Zona Franca de Manaus. Então nós temos tributos federais e também estaduais que são contemplados pela Zona Franca, como, por exemplo, o imposto de importação, o imposto sobre produtos industrializados, o próprio ICMS, que é um tributo estadual, e o mais interessante e o que gera uma grande perplexidade, aí, uma dificuldade, que é a questão de que todos os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, eles geram crédito pela lógica do princípio da não cumulatividade. Então, a empresa ela faz a fabricação de determinado produto, esse produto é isento por ser da Zona Franca de Manaus, mas quem adquire esse produto adquire o crédito, mesmo que ele não tenha sido efetivamente recolhido aos cofres. Isso também é algo que gera uma discussão muito grande, o que acaba aí gerando um benefício ainda maior, né, uma renúncia fiscal ainda maior para o governo brasileiro. Bom, então feito essa rápida análise sobre a Zona Franca de Manaus e os seus benefícios, é importante agora a gente mencionar que há um projeto tramitando na Câmara, a gente já comentou aqui no Senado e na Câmara, e que há uma discussão se nós vamos ou não ter reforma tributária agora, nesse ano de 2023 ou nos próximos anos que advirão, e qual é o impacto desse projeto para a Zona Franca de Manaus. Vai haver algum impacto? Qual será esse? Mas antes da gente falar efetivamente dessa resposta,
Vale mencionar que o ano passado, 2022, nós tivemos uma questão envolvendo um benefício que o governo federal gostaria de conceder para as empresas referentes ao IPI. As empresas que compõem a Zona Franca de Manaus entraram judicialmente para discutir esse benefício fiscal do IPI, porque para eles acabaria afetando na questão dos benefícios da Zona Franca de Manaus, gerando aí uma quebra nessa liberdade concorrencial, fazendo com que os benefícios da Zona Franca ficassem desinteressantes. E a Justiça confirmou a necessidade de não conceder esse tipo de benefício. Então é fato que qualquer tipo de manobra, qualquer tipo de discussão referente à reforma tributária, se causar algum tipo de impacto na Zona Franca de Manaus, fatalmente isso vai ser judicializado, vai parar até o Supremo Tribunal Federal, uma vez que as empresas que compõem a Zona Franca de Manaus não vão permitir nenhum tipo de perda de benefício, diminuição dos benefícios que já estão aplicáveis há muitos e muitos anos nas empresas que lá estão. Então, o fato é que o próprio contexto da Constituição Federal fala que lá tem que ter um tratamento diferenciado, mas em nenhum momento o texto constitucional fala quais seriam esses benefícios. Então, o que vale aí é o bom senso, a razoabilidade, no sentido de que cada situação vai ter que ser analisada especificamente. Mas o fato é que se a reforma tributária, de certa maneira, tendenciar a diminuir esses benefícios, vai haver uma judicialização. Então a gente ainda vai analisar como que vai ser isso, mas é importante mencionar que, como nós temos a Zona Franca de Manaus vigente até no mínimo 2073, essa reforma tributária em discussão vai ter que levar em consideração também esses aspectos da Zona Franca. Então vamos aguardar, a gente monitora aqui e passa para vocês depois. Um grande abraço, até o próximo vídeo.